Fala, rubro-negros e rubro-negras. Uma coisa eu tenho que falar, viu? Essa diretoria é corajosa pra cacete. Eu já achava ela corajosa do modo que ela inovou na montagem do elenco. Montagem essa que eu concordo aí com 80% das peças que vieram. Corajosa pelo valor que investiu, mesmo vindo da Série B. Muito corajosa. E mais corajosa ainda está sendo agora em manter Pepa com todo mundo enxergando o contrário. Essa coragem pode ser burrice também, mas que são corajosos são. Isso é fato. Sabe por que eu falo isso? Porque antes eu pensava que a multa era de 8 milhões de reais, que era o que estava se falando, mas o NE45 trouxe a informação do real valor dessa multa, que eu vou falar para vocês. Além disso, também eu sou totalmente a favor de manter trabalhos, de não ceder à pressão. Se tiver convicção, é para ir seguir esse trabalho. Mas com Pepa, eu desisti. E foi nesse jogo contra o Corinthians. E eu vou explicar para vocês o meu raciocínio, porque eu desisti de Pepa. Vamos falar sobre essas coisas e muito mais logo depois que vocês se inscreverem aí no canal. Eu quero chegar à minha marca de 5.000 inscritos até agosto e eu conto com vocês. O canal tá voando, tá crescendo rápido, mas eu preciso ainda desse apoio de vocês. Vamos lá, vamos ao tema. Pepa vem fazendo um trabalho, do meu ponto de vista, como eu já falei aí em vídeos anteriores, muito fraco esse ano. E por que agora, esse momento, eu acho que seria o momento de demitir Pepa? Estamos a 7 jogos sem vencer. E desses 7 jogos, 6 derrotas e um empate. Derrotas para o Altos, na ilha. Derrotas para o Retrô, na ilha, fora as derrotas do Campeonato Brasileiro. E mais, muito além das derrotas, é o contexto das derrotas. Contra o Bragantino, para mim, como já falei algumas vezes nos vídeos, o Sport entrou totalmente errado com a escalação. E Pepa foi cometendo erro atrás de erro, ao invés dele consertar os erros do time inicial, ele só piorou no andamento do jogo. Contra o Corinthians eu vi ele repetir novamente erros na escalação. Entrando com Arthur, não utilizando Atencio e nem Tite Ortiz, que entraram muito bem contra o Bragantino. Jogando com Arthur, centroavante, Carlos Alberto. Carlos Alberto eu não sou nem tão contra, mas que colocasse ele como centroavante se não queria usar paciência de cara. Mas esse não é o foco desse vídeo, falar sobre esse jogo, até porque já tem vídeo falando sobre isso. O foco é falar por que demitir Pepa agora. Então, para mim, eu vejo que Pepa não está sendo coerente. Antes, naqueles rodízio que ele falava, eu enxergava que era para preparar o elenco para chegar fisicamente bem no Campeonato Brasileiro, coisa que não chegou. Contra o Bragantino, nós estávamos com 9 desfalques, sendo 7 por causa de lesões. Então o rodízio não serviu de nada. E muito mais contra o rodízio, eu sempre não enxerguei coerência nas substituições naqueles rodízio. Para mim parecia que era apenas minutagem. Ele olhava quem tá com menos minutagem, colocava para jogar. Quem tava com minutagem alta, ele tirava. Mas eu me esforcei para não acreditar que era isso. Mas, novamente, não vejo coerência nessas escalações de Pepa. Acho que ele é um treinador mais ou é estatístico, que só olha os números e não vê o que está acontecendo em campo, ou simplesmente ele joga a camisa e pega, e quem pegar entra em campo. É um ou outro, porque não tem coerência nenhuma.
fora a falta de coragem ou sei lá o que ele acredita de não substituir o time quando o time tá mal. Primeiro tempo contra o Corinthians, os primeiros 25 minutos, o Sport foi amassado. O Corinthians tava passeando. A gente devia ter levado uns 4 gols no mínimo naquele começo de jogo. E Pepa ficou de braço cruzado, só assistindo. Que nem um torcedor. Parece que ele é um torcedor ali na beira do campo, que fica torcendo para o que ele colocou em campo dar certo. E não consegue mexer nas peças para mudar a situação do jogo. Voltou o segundo tempo e a mesma coisa ele não alterou. O destino deu a chance a ele, Deus deu a chance a ele. A gente saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0 e ele voltou com o mesmo time que levou um passeio no primeiro tempo. Isso para mim foi a assinatura, assim, o carimbo do fim da minha paciência. Não dá mais. A gente tem que confiar no trabalho para manter. E se a diretoria confia nesse trabalho, que é o que está demonstrando, mantendo o treinador, então ela é muito conivente com esses erros graves que Pepa vem dando nesses últimos jogos. E por que eu só estou julgando nesses últimos jogos? Porque eu estou dando crédito a ele para entender que aquelas derrotas, aqueles vexames do começo do ano era por causa do rodízio, o time não estava pronto, tudo, mas agora não tem mais essa desculpa, não tem o que fazer rodízio não. O Sport só tem o brasileiro, uma semana cheia para treinar, uma atrás da outra vai ser agora, não tem mais desculpa. O Sport tem que entrar com sua força máxima sempre, sempre. E se o jogador só pode jogar 45 minutos e ele é o melhor como paciência nesse último jogo, ele tem que entrar de frente. Não é entrar só quando o time já estiver perdendo, não. Não pode. Tem que entrar para ajudar a fazer o placar e depois, entre os outros, poupa ele no segundo tempo. Então, para mim, é muito erros repetidos de Pepa. Adora mexer no time e sempre por pior. Eu não sei qual é, repito, eu não sei qual é a motivação, não sei qual é o critério que ele usa para escalar o time. Antes eu tava vendo que era só minutagem em campo, agora eu já tô até acreditando que ele chega no vestiário e sai jogando a camisa. Opa, zagueiros, se concentra aqui, quem pegar vai jogar. Centroavante, pega aí. Eu acho que é assim, porque não tem coerência, não é possível que todo mundo, todo torcedor do esporte, todo comentarista, todo analista, todo mundo tá errado e só o Pepa tá certo. Não é possível isso. Não é possível. E aí, por que não demitir ele? No meu pensamento, eu acreditava que era por causa da multa. Até porque saiu informações dizendo que a multa de Pepa era de 8 milhões de reais. Se fosse 8 milhões de reais, rapaz, era para se pensar realmente como fazer isso. Mas o contrato dele tem uma multa lá que não é aquela tradicional de pagar todos os salários até o fim do contrato. A multa é de 400 mil dólares, que na cotação de hoje dá 2.320.000 reais. 2.320.000 reais. Um dinheirão, sem dúvida nenhuma, mas sendo a diretoria do esporte, se for por causa disso, demitiria ele e parcelava isso aí, via como ia pagar ele, mas não dá para continuar com Pepa por causa desse dinheiro. Contrataria outro treinador mais barato, sei lá, aí a gente tem que falar de nomes, mas um Eduardo Batista ou um outro mais barato que compensasse aí o salário que hoje Pepa ganha e vai ganhar até o final do ano com o novo salário do treinador e que entrasse numa média que esse valor da multa dele se encaixaria ali. Então dá para fazer uma engenharia
financeira, demitir ele e não ficar com rombo financeiro tão grande. Então, não é desculpa para segurar Pepa isso. E agora vem outros pontos, que é o que eu digo que essa diretoria é muito corajosa. O Sport, hoje, que tem 1 ponto no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Fortaleza na Ilha do Retiro. Com Pepa tendo simplesmente, eu vou ser até otimista com Pepa, 90% da torcida do Sport querendo a saída dele. A Ilha do Retiro vai ser um caldeirão contra o Sport no momento que o Sport começar a jogar mal. Se Pepa errar nessa escalação, vir inventar nessa escalação, o time do Sport já vai entrar com a torcida, ao invés de estar a favor, vai estar contra. Pepa não tem margem mais para errar nada. Ele não tem margem para errar na escalação. Ele não tem margem mais para fazer uma alteração errada. Ele não tem margem para ser medroso. Ele não tem margem para ser corajoso demais. Pepa não tem margem mais para erro nenhum. E isso é apostar muito alto. É uma aposta muito assim, arriscada da diretoria. Se der certo, vai ser uma diretoria exemplar, onde vai sair em todos os jornais que mesmo ali na lanterna segurou o treinador conseguiu uma arrancada, assim como o Fortaleza já conseguiu. Mas o treinador do Fortaleza já mostrou o resultado lá. Pepa é uma grande interrogação. Se vocês verem os vídeos que eu já falei aqui sobre o histórico de Pepa no Sport, não é um histórico assim de um trabalho extraordinário para bom, como é do treinador do Fortaleza. O trabalho de Pepa no Sport é de mediano para ruim, muito mais para ruim do que mediano. Então, tá fazendo uma aposta em Pepa muito alta. E assim, ele não sei se ele tem assim tanto para mostrar além do que já mostrou, porque Pepa não é um treinador de variações técnicas. Pepa é o treinador do tradicional, beleza, ele é corajoso, ele bota o time para cima, ele não joga na defensiva, mas é o feijão com arroz do ataque, é muito fácil neutralizar o time de Pepa, fora que o sistema defensivo tá ficando muito vulnerável com Pepa. O meio de campo, quando se quebra aquela primeira linha de marcação que o Sport faz, abafando a saída de bola do adversário, o adversário encontra uma avenida, um espaço gigante ali para chegar no gol de Kaique França. Então, assim, o trabalho é muito questionável. Agora a situação do momento é essa. A diretoria deu respaldo a Pepa e ele vai treinar o time para um jogo super importante para o Sport, que é esse contra o Fortaleza em casa. Sport que soma 1 ponto em 5 jogos. Perdemos um jogo crucial que era contra o Bragantino. E esse contra o Fortaleza é um outro jogo crucial. Não tem margem para perder ponto nesse jogo. É vencer ou vencer. E aí é o meu recado para a torcida rubro-negra. Você que vai para o estádio sábado, você que vai se deslocar da sua casa para lá, eu te peço, velho, não começa o jogo vaiando, xingando Pepa, não. Vai para apoiar. Acho que eu deixei bem claro aqui que eu sou totalmente contra a permanência de Pepa agora. Mas se ele vai estar lá treinando, não vem com aquela, é bom que perca para ele cair. Não.
A gente só tem um ponto em 15 disputado. E esse jogo contra o Fortaleza, a gente precisa desses 3 pontos. Não temos margem para perder ponto em casa. Não temos. A margem está começando a ficar pequena. Então, joguem a favor do Sport. Torçam a favor do Sport. No final, se Pepa fez besteira, e é independente do resultado, se vencer ou se perder, se ele fizer merda, se o time não jogar bem, cobrem. Mas no final, vai ao time quando acabar o jogo, vai lá para a porta do vestiário, vai lá para o salão central do esporte, sem violência. Mas aí você faz o seu protesto. Mas só no final do jogo. Nada de jogar contra o time durante a partida. Esse é meu recado e vamos torcer. Vamos orar, rezar, mas é tudo que a gente pode fazer e torcer para dar certo. E torcer para essa diretoria, a convicção dela esteja muito certo. Que sejam os gênios do futebol que estão aí no comando da direção, no comando do clube, Esporte Clube do Recife. Espero que nós, torcedores, toda a imprensa, todos os especialistas de futebol estejam completamente errados e que a diretoria esteja certa. Eu quero chegar aqui e falar para vocês que eu não entendo porcaria nenhuma, que não entendo mesmo, e que vocês também não entendem, vocês que estão aí, fora Pepa, que a gente tá todo mundo errado e que a diretoria tá completamente certa e que o Sport vai inverter isso aí, que Pepa vai entregar no Sport o que ele ainda não entregou em todo esse trabalho que ele vem fazendo desde o ano passado. Então, é isso, pessoal, e pelo Sport tudo.